Boa noite, presidente, a qual eu saúdo todos os vereadores, major e demais participantes dessa plenária. Na verdade, eu começo agradecendo à Câmara por ter acolhido o nosso pedido de vir aqui fazer uma prestação de contas. O Banco do Nordeste, como uma instituição federal, que está na cidade de Medeiros Neto, precisa mostrar para a sociedade, nada como a Casa do Povo, para a gente conseguir mostrar o nosso serviço, o nosso trabalho e o que a gente pode fazer. Todo ano, e aí é um dever nosso, a gente precisa vir aqui mostrar a todos vocês qual a atuação do banco e o que a gente faz. Muitas vezes, a gente perde oportunidades por não conseguir divulgar o banco, as instituições financeiras na região onde está. E aí eu agradeço a vocês por permitir. Esse microfone vem prontinho. O Banco do Nordeste é uma instituição, como eu já falei, pública federal, e os recursos que a gente empresta, ela é do povo. O recurso, ele não é exclusivamente do Banco do Nordeste. E aí a gente tem o dever de vir aqui e prestar conta a vocês. Aqui em Medeiros Neto, a gente está no município desde 1982, então já são 37 anos prestando serviço ao município. Nem sempre foi naquele prédio que todo mundo sabe onde é. A gente já mudou algumas vezes de local, mas a gente sempre foi muito acessível a todos. A gente é conhecido muito por ser um banco agrícola, mas a gente atua em todas as áreas. Então, não é só na agricultura que a gente aplica recursos, apesar de que aqui em Medeiros Neto e nos 5 municípios que a gente atende na nossa jurisdição, ser o nosso forte. Só para vocês terem ideia, nesses 37 anos, a gente já aplicou 388 milhões de reais no município. Foram 37.227 operações. Recurso federal emprestado a juros baixos para implantar o desenvolvimento da região Nordeste. O Banco do Nordeste é um banco diferente dos demais. A maioria das pessoas conhece, tem um juro subsidiado. Nossos juros é bem menor do que as demais instituições financeiras e aqui não diminuindo essas instituições. Mas a gente tem essa missão de estar aqui tentando transformar essa região em que a gente vive, que é o Nordeste do Brasil, que é uma região muito desigual das demais regiões do país, tentando transformar isso através do crédito. E não dava para a gente emprestar recursos na mesma taxa de juros que as demais instituições financeiras. A gente tem que ter um subsídio, a gente tem que atender a população de uma forma diferenciada. O banco mesmo tem 67 anos. Então, é uma missão que a gente tem há 67 anos de trazer o desenvolvimento da região. A gente atende 5 municípios, além de Medeiros Neto, mas só em Medeiros Neto, nesses 37 anos, já foram 188 milhões de reais, em torno de 9.000 operações. Eu falei que a gente é conhecido como uma instituição rural, mas a gente atende tanto do microcrédito, tanto urbano quanto rural, até micro, pequenas empresas e mini e pequenos produtores, assim como as grandes empresas também. A gente tem os 2 programas que são muito reconhecidos e conceituados no Brasil, que é o AgroAmigo e o CredAmigo. É com eles que a gente consegue atender a população que está mais distante desse município sede, mas está no distrito. A gente começa a partir de R$200, há uns juros de em torno de 1,8% se for na área urbana e 5% ao ano ou 2% ao ano se for na área rural, emprestando aos pouquinhos. A gente quer desenvolver a região, mas a gente precisa, um microcrédito, ele é acompanhado. A gente precisa ir acompanhando, porque a gente sabe que recursos, se a gente der na mão do cidadão de uma forma que ele não sabe administrar, a gente vai prejudicar muito mais do que ajudar. Então, a gente quer, além de emprestar recurso e que ele pague e retorne para a gente quer que a cidade, a população se desenvolva. Não vale de nada para a gente
financiar alguém ou emprestar algum dinheiro que a pessoa pegue, pague, mas não gere desenvolvimento. O nosso negócio é emprestar para uma micro e pequena empresa aqui na região, ele gere 1, 2 empregos, tira a pessoa de estar pedindo, de estar tendo o subemprego. A gente precisa e quer fazer isso. Então, para as empresas, a gente tem capital de giro, investimento. Esses detalhes é interessante que quem precisa dá um pulinho lá na agência, que a gente tem nossa equipe, que vai atender assim, cada um, caso a caso. Mas, só para vocês saberem, as micro e pequenas empresas, todo ano, a gente tem em torno de 4 milhões para aplicar. E a gente não consegue aplicar. O meu pedido aqui é, você que tem uma micro e pequena empresa, acha que precisa de um apoio financeiro, dê um pulinho no banco. Para vocês terem ideia, o ano de 2017, a gente só conseguiu aplicar 3.676.000, a um juros de aproximadamente 5% ao ano. Eu tenho certeza que não tem outra instituição financeira que tenha uma taxa tão boa. Em 2018, a gente só conseguiu aplicar 2.300, 2.300.000. A gente, esse ano, tem uma meta de 4 milhões. Eu quero e preciso aplicar isso. Não é porque o banco não consegue bater a meta, a gente bate a meta todo ano. Mas, para as micro e pequenas empresas, que aqueles segmentos que geram algum emprego, 1 ou 2 empregos no comércio, a gente não está conseguindo atender. A gente precisa fazer isso. E a gente sabe que esse recurso gera desenvolvimento, gera novos empregos, e é isso que a gente quer fazer pelo município. Já na área agrícola, todo mundo sabe que é o forte do Banco do Nordeste. A gente tem muitos clientes aqui no município e nos municípios vizinhos. Eu vim de uma região que é Porto Seguro e vim de Itabuna antes de Porto Seguro. Aqui em Medeiros Neto, a gente tem assim, uma alavancagem muito grande na área agrícola, é interessante. Quando eu cheguei aqui, eu vi a diferença, que a parte rural é muito pujante, diferente de Porto Seguro, de onde eu vim. E assim, a gente fica muito surpreso, porque é um município pequeno e aqui a gente consegue aplicar muitos recursos. Em 2017, só nessa área rural, a gente aplicou aproximadamente 22 milhões em um ano. Em 2018, a gente aplicou 21 milhões. E esse ano a gente tem 23 milhões para aplicar. É recurso que, a partir de R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 5.000, até a capacidade que o empreendimento consegue fazer. É muito interessante. A gente tem depoimentos de muitos clientes nossos da área rural que mudaram a vida, mudaram a capacidade produtiva dos seus empreendimentos com o crédito do banco. Eu falei lá no começo sobre o microcrédito. É a menina dos olhos do Banco do Nordeste. Todo mundo vê andando por aí o pessoal da camisa vermelhinha ou verde, distribuindo, visitando os clientes, fazendo o crédito. Eles chamam microcrédito. É um programa do Banco do Nordeste, desenvolvido entre a área rural e a área urbana. Na área rural, a gente tem o Crédito Amigo, que está presente. Na área urbana, a gente tem o Crédito Amigo, que está presente ali a colega Cida, que gerencia muito bem a nossa unidade. A partir de R$ 200, só para vocês terem ideia, a gente conseguiu aplicar, o ano passado, R$ 10 milhões. Então, assim, a gente aplica muito mais quando a gente chega no grande. Mas, para vocês terem ideia, de pequenininho em pequenininho, de 6 em 6 meses, renovando um crédito que vai de 200, 500, 2.000, 3.000, tudo isso gera desenvolvimento para a cidade e para os municípios vizinhos. Esse programa, desde quando foi implantado aqui, que a agência foi criada em 1982, mas o Crédito Amigo foi um pouquinho depois, já aplicou R$ 72 milhões no município de Medeiros Neto e nos vizinhos. Só que só em Medeiros Neto, R$ 40 milhões, de 200 em 200 reais. E para 2019, nós temos aproximadamente R$ 14 milhões para aplicar. A gente precisa atingir 5.855 pessoas. Lembrando que cada uma dessas pessoas que tomam o crédito, elas distribuem esse crédito para as outras.
é um emprego que ela gera, é comprar no comércio que ela faz. Tudo isso movimenta a economia. A gente precisa movimentar a economia das cidades. Em 2019, a gente já conseguiu, até março agora, até fevereiro, R$ 1.352.000. Outro pessoal do microcrédito é o pessoal do Agroamigo. Eles atuam mais na área rural. Em 2018, a gente conseguiu aplicar R$ 8 milhões a partir de entre 2.000, mas o crédito geralmente são R$ 5.000, em 1.450 operações. Quer dizer que 1.450 famílias foram atingidas na área rural. A gente, nesse crédito, a gente não atende aqui na sede do município, não, é na área rural. Então, a gente está tentando fazer com que o êxodo não ocorra, as pessoas não saiam da área rural e venham para a área urbana, ir para o subemprego, sair do seu trabalho de origem, de raiz, com esse crédito. Para 2019, agora, nós temos R$ 10 milhões para aplicar. E seriam em torno de 2.000 operações. E a gente quer e precisa fazer isso. A nossa equipe, ela está em parte ali, os colegas, agradecer pela presença de todos, está de braços abertos para atender todos aqueles que queiram, mesmo que estejam só interessados, tenham alguma dúvida, vá lá à agência buscar a gente. É muito importante, eu vejo aqui as pessoas interessadas em discutir, em fazer as coisas da forma correta, em buscar aprovar as coisas quando tem algum erro. É muito importante que a gente tenha o conhecimento. E, às vezes, eu fico pensando, será que é falta do conhecimento? Porque o Banco do Nordeste está aqui, a gente deveria, gradualmente, a cada ano, estar elevando a aplicação do recurso. E isso não está acontecendo. A gente precisa elevar a aplicação do recurso. A gente, aplicando o recurso, os bancos, ela diminui as necessidades da prefeitura de estar fazendo serviços que não são necessários, desse sentido. Então, eu vou deixar aqui o meu contato com o presidente depois, se vocês precisarem me procurar. Agradecer a todos vocês por estarem aqui, por me ouvirem, e prestar conta ao pessoal do município, aos ouvintes, às pessoas que estão aqui e à casa. E agradecer o vereador que não está aqui, que a gente fez contato com ele. É o colega vereador Del. Ele está aqui, a gente fez contato com ele, mas ele não pôde estar. Agradecer a ele por trazer nossa palavra e agradecer vocês por terem me ouvido. Obrigada. A gente gostaria, eu, por exemplo, gostaria, a senhora citou aí os municípios que essa agência de Medeiros Neto abrange. Daria para a senhora colocar aí quais são os municípios? Certo. Ibirapuã, Itanhem, Vereda, Lagedão, Medeiros Neto. Ok. É a microrregião. E é interessante a gente saber que, assim, Medeiros Neto foi escolhido por se achar como o polo foco da região. O Banco do Nordeste, a gente não tem agência em todos os municípios. E, assim, é a importância de Medeiros Neto para essa microrregião por estar aqui nesse local. Porque, assim, a gente não consegue atingir, mas Medeiros Neto, para a gente, é o foco. Então, foi aqui que a agência foi instalada. Assim... Fica à vontade, você é mais velho. Não é que eu sou mais velho. Quem dera, viu? Quem dera. Não, assim, gostei da sua palestra, mas uma coisa que eu tenho visto, eu sou cliente do Banco do Nordeste, muito obrigado por já ter aberto crédito para a minha atividade, que eu tenho uma atividade na fazenda também, mas o que eu mais vejo e ouço dos pequenos produtores chama-se a burocracia para pegar um dinheiro, 10 mil, 15 mil, vamos dizer uma média de 50 mil, pede o valor hoje, eu não sei se são todas as instituições, mas, por exemplo, qualquer um que tem um pedaço de terra ou na área rural, não estou dizendo, até mesmo esses aqui dentro da cidade, pequenos ambulantes, que é um carrinho de coco, tem que deixar um patrimônio tão grande empenhorado no banco. É uma burocracia tão grande. Quem quer colocar um carrinho de coco, será que ele tem uma escritura de uma casa
para colocar empenhorado, para pegar aí 2, 3 mil reais. Então, o que eu vejo hoje nas instituições são duas coisas que estão acontecendo dentro de Medeiros Neto. Primeiro, a burocracia. E a segunda, como é que está a situação financeira do nosso Banco do Nordeste, na nossa região. Porque já chegou nos meus ouvidos que, devido à troca do governo federal, que está sendo mais pujante, mais forte, para ser uma economia mais aberta, entendeu? Nós estamos vendo que tem agência que pode até ser fechada no nosso município. É uma preocupação de toda a nossa população, não só daqui de Medeiros Neto, mas na regionalização do nosso banco aqui, que eu faço essa pergunta. Burocracia e como está a saúde financeira, se tem essa conversa de tirar uma agência daqui e concentrar em Teixeira de Freitas ou não. Vamos para a primeira pergunta, sobre burocracia. A gente realmente já foi assim. A gente, assim, a casa conhece, porque a gente tem que respeitar as leis. Aqui é uma casa legislativa. A gente é uma instituição federal que a gente empresta com recursos do Fundo Constitucional do Nordeste. Então, não é um dinheiro do Banco do Nordeste, é um dinheiro do governo federal, que é separado do governo federal para aplicar exclusivamente no Nordeste. Mas, assim, os pequenos créditos, a gente já não exige mais tanta burocracia como antigamente. Por exemplo, um carrinho de coco, um carrinho de picolé, não existe mais essa questão de ter que penhorar algum bem, alguma coisa. A pessoa precisa estar com o nome limpo, às vezes precisa ter um aval ou uma fiança, aí depende do tipo de recurso e da quantidade de dinheiro que ele quer. Quanto à burocracia, às vezes, ela é considerada um pouco mais exigente do que os demais bancos, porque os outros bancos, eles são bancos particulares, geralmente os que são comparados com a gente. E os bancos particulares, eles têm os recursos próprios, então eles podem executar a forma de empréstimo do jeito que eles quiserem. Já um banco federal, não. O Banco Federal ele tem que respeitar as regras e a legislação. Atualmente mesmo, existe uma necessidade da APE, que Educar, né? Que é um programa ambiental, algumas características ambientais que as propriedades rurais têm que ter. Então, é a legislação estadual. A gente, como Banco Federal, a gente tem que executar os nossos recursos da forma que a legislação exige. Mas, à medida que vão surgindo esses empecilhos, a gente vai tentando contornar e fazendo alguns acordos para a gente tentar saber qual é a forma mais fácil. Hoje em dia, o problema do que a gente está tentando resolver, tentando baixar o custo da emissão desse documento, entendeu? Mas, à medida que vai acontecendo, vai fazendo. O problema da burocracia é esse. O recurso que a gente empresta não é exclusivamente, não é meu, assim, do Banco do Nordeste, é do governo federal. E aí todas as regras, normas, legislação que permeiam esse recurso, eles devem ser exigidos. Só para completar, uma boa noite também. Boa noite. Gostei da sua explicação. Só para fechar aqui o que o colega falou sobre a burocracia, tivemos um dia de campo, não foi agora, tem alguns anos atrás, e até o amigo Euclêmio participou conosco em Ibirapuã, e foi um dia de campo grande, e até o gerente, na época, ele deu uma explicação, assim como a sua, mas o próprio fazendeiro disse isso aí que o colega Laurentino está dizendo. Além da burocracia, sabe, colega, uma das coisas que eu acho que o Banco do Nordeste tem um pouco de dificuldade também é na demora. Você está com um propósito, tipo assim, eu tenho isso para fechar, é o que eu estava até discutindo aqui com o Major Leão, e além da burocracia, que você falou que deu uma mudada, mas parece que é mais lento, entendeu, colega Sérgio? Tem uma demora que a gente acaba perdendo o negócio. O Banco do Nordeste tem isso, e aí dificulta a vida do agricultor, dificulta a vida. Eu trabalho com produtos veterinários, a gente trabalhou com muito leilão, com essas coisas, então a gente teve muita dificuldade e acabou clientes, pecuaristas, perdendo o negócio pela demora do Banco do Nordeste. Essa característica aí, ela é voltada porque o investimento... Porque, geralmente, esses recursos, eles são investimento. Os investimentos, eles precisam ser planejados. Eu não estou falando que não tem demora. Eu já expliquei que a gente tem um retardo com relação aos demais créditos, porque a gente tem que atender toda a legislação. Por exemplo, se for uma empresa de rua aqui, a gente só empresta com alvará. Eu sei que muitos outros bancos não exigem isso, mas, assim,
se não tiver alvará, a gente não tem como fazer. Mas, assim, a demora do nosso crédito é mais porque, geralmente, são investimentos, são aqueles que precisam de projetos, são planejados, são a longo prazo. Se for crédito de capital de giro, ou um crédito rápido, aí é diferente, só que a taxa é maior. Para vocês conseguirem pegar aquela taxa menor, ela realmente demora mais um pouquinho mesmo. Eu não estou dizendo que não demora, demora mais do que os outros, mas assim, todo ano a gente tenta, todo ano a gente tenta melhorar. Hoje em dia a gente já tem um produto que chama um custeio rotativo na área rural. Se você pega e paga imediatamente você pagou com um mês, o crédito já está renovado. A gente não tinha isso. Todo ano tinha que fazer de novo. Então, assim, à medida que vai surgindo, a gente vai tentando aprimorar. Boa noite. Falando sobre a burocracia, a gente sabe que no país todo existe essa burocracia. Mas em cima da burocracia existe um brasileiro preguiçoso de fazer os documentos, tudo que é necessário. Eu te falo isso porque quando eu precisei de crédito em alguns lugares, eu fui ver que eu não tinha documento nenhum, que a própria instituição do banco, como é federal, exigia. E nós, como às vezes vai pegar um empréstimo, a gente tem uma certa urgência, mas nessa urgência nós não fizemos os nossos documentos que são necessários. Você quer ver o primeiro documento que a maioria às vezes tem e rasga? É o comprovante de votação. Aí quando vai pegar um empréstimo, tem que ir lá no fórum, pegar o comprovante que votou. Mas a burocracia brasileira ainda é um pouco alta, ainda eu espero que nesse governo melhore. Talvez eu não fale preguiça. Às vezes é o desconhecimento mesmo, porque a gente sabe que nós somos brasileiros, o brasileiro vem da Europa, o lixo da Europa eles mandaram para cá. Aí vem um bocado de preguiçoso no meio e foi criando essa raça aí. Mas é pura verdade. Hoje, para a gente, o governo federal vem anos pedindo sobre o meio ambiente. Quando nós vamos até o banco pegar um empréstimo, pede aquela APP. Pergunta quantos tem. Pergunta quantos fizeram e quantos estão fazendo. O georreferenciamento. Não tem. Aí quando quer o dinheiro, endoida. Quer resolver em um minuto e não resolve. Que papel, o bicho mais difícil que tem é pegar ele. Ô Sérgio, é porque infelizmente não foi planejado, porque aquilo que é planejado nunca é urgente. Você Com concorda? certeza, você falou tudo aí. Senhora gerente, Obrigado. Eu quero primeiro parabenizar que isso aqui para nós foi uma palestra. Você está de parabéns pelas explicações. Inclusive eu estava até comentando em off aqui com o nosso presidente que seria interessante convocar, né, ou se eles se sentirem à vontade, as outras instituições financeiras bancárias de Medeiros Neto, se tiverem interesse em vir, né, dessa explicação, eu digo, mais uma palestra igual você deu aqui, né, eu acho que essa casa está à disposição. Eu recebi uma matéria de um cidadão que ele mora em Minas Gerais, a matéria é verdadeira. Inclusive, eu não vou falar o que está acontecendo, porque eu posso criar alarde sem ter motivos. Diz o seguinte, ó, tal instituição deixa prejuízo de 114 milhões e é extinto. De uma cooperativa. Então, assim, eu não vou explicar o assunto inteiro para não trazer pânico a quem tem conta. Inclusive, eu tenho conta nessa associação. Né? Então, a gente tem que ter cuidado. Coitado. A gente tem que ter cuidado, Sérgio, né, no que fala para não alardar um pânico sem motivos. Mas isso que eu vi aqui, a matéria realmente existe. Se é uma matéria falsa, eu não sei, mas que ela foi escrita realmente, ela tem certa veracidade. Inclusive, eu vou mandar no grupo dos colegas vereadores, né, porque se é de utilidade pública, a gente tem que falar para o povo. Né? Eu vou averiguar direitinho e, se for realmente, eu vou mandar para vocês no grupo. É uma matéria verídica. Prejuízo de 114 milhões. Né? Então, eu não vou falar. Então, nós vamos discutir sobre isso não vou falar nada, não. A gente vai discutir sobre isso no grupo dos vereadores. Eu só gostaria de fazer uma pergunta. Né? A senhora falou sobre empresas. Eu sinceramente, eu vi recentemente a empresa MEI. Né?
Quem tem essa empresa, ela também pode adquirir um crédito junto ao Banco do Nordeste? Há muita burocracia se caso estiver liberando o crédito para a empresa MEI? Diran, né? Diran. Vereador Diran. Eu só vou responder a segunda pergunta dele, porque questão de ordem, viu? Mas eu vou anotar a sua aqui e já lhe respondo. Sobre a saúde financeira do Banco do Nordeste. Imediatamente antes de vir para cá, eu recebi os informativos sobre como está a Agência Medeiros Neto. De janeiro, porque a gente tem um atraso, que é uma instituição muito grande, então a gente tem um atraso. A Agência Medeiros Neto, só para vocês terem ideia, ela é extremamente lucrativa. Na Bahia, ela só fica atrás de Salvador, Pituba e Barreiras. Então, janeiro, na Bahia, foi a terceira agência mais lucrativa do banco. Isso é muito em relação aos créditos de longo prazo que a gente faz, que são créditos rurais, e a essencialidade da atividade rural aqui na região, isso traz muito para a gente. E, assim, é muito tranquilo eu estar aqui na gerência, porque eu não tenho que ter essa preocupação de que vai fechar. Porque existem algumas unidades que não é que elas vão fechar, mas se elas, tudo que está dando prejuízo, existe uma possibilidade da descontinuação, né? Existem algumas agências no banco que elas são históricas, que elas dão prejuízo e elas não fecharam. Mas, assim, a gente sempre tem que estar com o pé atrás com relação a isso, para que a gente não seja pega de surpresa. Quanto ao novo governo que você falou, que existem algumas informações com relação a privatização, algumas coisas assim, existem muitos boatos com relação a isso, mas são muitas especulações. O que eu tenho a dizer é que a gente é um banco de 67 anos. A gente está numa região extremamente precária de recursos, muito diferente das regiões Sudeste, Sul, Centro-Oeste. A gente tem uma missão muito grande aqui de pegar o recurso do Brasil todo, que é recolhido das receitas do Brasil, e aplicar e fazer com que isso mude. No meu entendimento, não existe presidente que vai olhar para uma instituição como a nossa, que tem superávit, não dá prejuízo, que aplicou o ano passado 34 bilhões no Nordeste e vai pedir para fechar. Mas isso aí é meu entendimento, assim, e de muitas outras pessoas também. Mas, assim, alguém que esteja dando lucro, que tenha a importância social que a gente tem, que faça o trabalho bem feito como a gente faz, apesar de toda a nossa burocracia, todas as nossas necessidades documentais, no meu entendimento, assim, vai ter continuidade. Enquanto a gente não cumprir a nossa missão, que é transformar a região Nordeste igual à região Sudeste, o banco não vai acabar. A gente tem uma ingrata missão, que é desenvolver uma região, e quando a gente conseguir fazer isso, a gente vai acabar, porque o Brasil não vai precisar mais do Banco do Nordeste. Mas é um caminho muito longo, porque a gente sabe, todo mundo mora aqui ou mora nas regiões arredores, a gente sabe da pobreza que assola a gente sabe que todas as instituições financeiras não chegam em todos os lugares, a gente sabe que a sede é muito diferenciada, mas aqui tem pobreza também. Mas os pequenos distritos sofrem muito com infraestrutura. Eu sei que a casa luta muito na mudança. Eu vi ali um simples cobertura para o pessoal do ponto de ônibus. Como a gente tem que voltar, tem todo um custo, não é só pegar lá e colocar, tem todo um processo. Então, assim, é bem difícil. Então, hoje em dia, a importância do banco na região e no Nordeste é inegável e, com certeza, no meu entendimento, a gente o tem Banco saúde. do Nordeste, assim, as instituições financeiras, geralmente, elas são alvo de pancadaria, né? Porque na hora que o cara está precisando do dinheiro, ele vai lá e quer as portas abertas. Na hora de pagar, vem as complicações. Mas o Banco do Nordeste, a gente não está aqui para rasgar seda de instituição financeira nenhuma, mas é que a gente tem acompanhado os trabalhos do Banco do Nordeste. O Banco do Nordeste, essa casa aqui, outro dia, juntamente com o Poder Executivo, outro dia que eu digo, mas muito recente, estivemos, não foi na época da senhora, mas o colega Euclêmio estava lá,
Nós tivemos uma reunião lá juntamente com o Executivo, numa parceria com o Banco do Nordeste, justamente para resolver o problema de centenas de famílias, de pequenos produtores que estavam com problema na sua vida financeira, de associações, né? E tal, e o banco preocupado, teve até anistiamento para poder voltar a fazer, aquecer essas famílias para que elas pudessem reerguer novamente. Então, e com a taxa de juros bem baixinha. Então, o Banco do Nordeste, ele realmente tem essa preocupação de trabalhar com o pequeno e fiscalizar e acompanhar o pequeno para que ele consiga realmente desenvolver na área em que ele habita, onde ele atua. Então, está de parabéns. Na minha posição, na minha concepção, o Banco do Nordeste, ele realmente é uma agência que vem fomentar o necessitado, em especial o pequeno produtor, e isso realmente tem ajudado muito a nossa região. A gente está aqui para fazer isso. É claro que a gente não consegue fazer tudo do jeito que todos querem, a gente tem algumas diretrizes, mas tenta fazer o máximo. Nada que uma conversa... Às vezes não tem jeito e aí a gente tem que passar para frente, mas nada que uma conversa não dê. Os colegas dão por satisfeito, né? A casa... Tem pergunta? Sim, a microempreendedor individual, né? A gente tem crédito, sim. Tem. Senhora Rosalim, a casa agradece, os colegas vereadores agradecem a presença de Vossa Senhoria. Eu acho que ficou bem claro, isso veio esclarecer muita coisa, tanto para os edis desta casa, quanto para o público que realmente necessita muito desse tipo de esclarecimento. A gente dá por satisfeito e agradece muito a presença de Vossa Senhoria e dos demais funcionários da agência do Banco do Nordeste. Muito obrigado. Obrigada.